Então, o sistema de classificação da ASHO é uma associação americana, né, da área de transportes. Ele foi desenvolvido para ser utilizado em projetos de pavimentos rodoviários. Essa classificação dos solos, ela é baseada aí na granulometria do solo, nos limites de consistência e no índice chamado índice de grupo. Esse índice de grupo ele é uma função também do limite de liquidez, o limite de plasticidade e a porcentagem de material que passa na peneira 200. Nós temos aí os solos divididos, né, em grossos e finos. Os solos grossos eles foram divididos em 3 grupos chamados de grupo A1, A2 e A3. O grupo A1 são solos granulares que não têm finos, pedregulhos, e areia grossa, bem graduada, com pouca ou nenhuma plasticidade. O solo A2 são solos granulares com finos, pedregulho e areia grossa, bem graduados, com material cimentante de natureza friável ou plástico. E aí esse grupo está subdividido em A2,4, A2,5, A2,6 e A2,7, sendo o A2,4 com finos siltosos de baixa compressibilidade, o A2,5 com finos siltosos de alta compressibilidade, o A2,6 com finos argilosos de média plasticidade, o A2,7 com finos argilosos de alta plasticidade e o grupo A3, que são as areias finas. Já os solos finos, eles foram divididos em 4 grupos, sendo eles o A4, A5, A6 e o A7. O A4 ele é um solo siltoso, com pequena quantidade de material grosso e de argila, e ele tem baixa compressibilidade, o limite de liquidez dele fica menor do que 40%. O A5 são solos siltosos, com pequena quantidade de material grosso e argila, rico em mica e diamantita. Ele tem alta compressibilidade, o limite de liquidez dele passa de 40%. O solo do grupo A6, ele é uma argila siltosa, medianamente plástica, com pouco ou nenhum material grosso. Então ele tem baixa compressibilidade. E o grupo A7 é uma argila plástica com presença de matéria orgânica que tem alta compressibilidade. Ele está subdividido aí em A7,5 e A7,6, né, dependendo do valor do índice de plasticidade. Se ele for menor ou igual ao limite de liquidez menos 30%, ele é o A7,5. Se ele for maior do que o limite de liquidez menos 30%, ele é o A7,6. O índice de grupo, né, como a gente já falou, é um índice que depende aí da porcentagem de material que passa na peneira 200, do limite de liquidez e do índice de plasticidade. A gente tem uma fórmula para calcular ele, tá? Uma fórmula aí, né, que são, nesse caso aqui, por exemplo, é a porcentagem de material que passa na peneira 200, menos 35, isso está multiplicando 0,2, mais 0,005, que está multiplicando o limite de plasticidade, menos 40. Isso tudo está somando com o segundo termo aí da equação, que é 0,01, que está multiplicando a porcentagem de material que passa na peneira 200, menos 15, que está multiplicando o índice de plasticidade, menos 10. No caso de solos A2,6 e A2,7, essa equação é simplificada e utiliza-se apenas o segundo termo, né, que é 0,01 vezes aí, a porcentagem de material que passa na peneira 200 menos 15, que está multiplicando aí pelo índice de plasticidade menos 10. E aí esse número, né, ele tem algumas considerações. Por exemplo, ele é um número sempre inteiro e com um limite inferior dele sendo 0. Então, se a equação resultar num valor menor que 0, a gente utiliza o valor de 0, né, para representar o índice de grupo. E a gente sempre arredonda esse número encontrado na equação para o número inteiro, né, mais próximo. No caso, por exemplo, de 3,4, a gente arredonda para 3. No caso de 3,5, a gente arredonda para 4. E esse número, ele representa, né, a definição aí, né, se o solo tem capacidade de suporte, né, para ser utilizado como terreno de fundação de um pavimento. No caso, por exemplo, de solos ótimos para esse tipo de terreno, a gente tem um índice de grupo 0. E para solos péssimos, a gente tem um índice de grupo 20.
Bom, com isso a gente entra aí numa tabela para poder fazer a classificação do solo e verificar se esse é um solo, por exemplo, A24, A25, ou seria um solo A6, ou seria um solo A75. Se ele for um material muito orgânico, por exemplo, né, a gente ainda tem aí uma classificação chamada A8. Então, dependendo da quantidade, da porcentagem de material que passa na peneira 10, da porcentagem de material que passa na peneira 40, da porcentagem de material que passa na peneira 200, do valor do limite de liquidez, do índice de plasticidade e do índice de grupo calculado, a gente consegue aí classificar, né, qual é o tipo de solo, né, e verificar se esse solo, né, onde ele pode ser aplicado. Por exemplo, se ele for um solo A25, ele é um solo pedregulhoso, né, e com areias, né, e siltosas, né, com silt ou argila, e é um material bom, né, excelente a bom, no caso aqui já, né, mais para bom do que para excelente, para ser utilizado aí como subleito, é uma camada aí do processo de pavimentação. Quando a gente tem o solo com características argilosas e siltosas, que a gente vai ter valores aí de limites de liquidez e índice de plasticidade, que são o caso aí do grupo A2, o A4, A5, A6 e o A7. Então, voltando aqui, A2, A4, A5, A6 e A7, onde a gente tem valores aí de limite de liquidez, né? No caso, por exemplo, do A1 e do A3, a gente não tem, né? Então, esses solos, eles têm a influência aí de solos argilosos ou siltosos. Então, a gente pode daí estar classificando eles, né, através aí desse gráfico, né, onde mostra, aí, dependendo do valor do limite de liquidez e do valor do índice de plasticidade, se ele é um solo A76, ou se ele pode ser um A27 ou A75, nesse caso aqui, ou um A25 ou A5, aqui ele seria um A24 ou um A4, e nesse outro, nessa outra área aqui, um A26 ou um A6.